Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 14 de março, e nós estamos chegando com mais um Sucesso no Campo, trazendo notícias e informações para você. Começamos com um bate-papo especial sobre recuperação judicial para o produtor rural. Eu costumo dizer que recuperação judicial nunca, em hipótese alguma, ela é boa, porque você só vai pensar nela se você estiver devendo e numa situação tensa. Então, pronto. Já isso aí não é uma situação boa. Falar que a recuperação judicial é boa. Não, não é. Mas quando há problemas financeiros, sejam eles por quaisquer razões, em alguns momentos, a recuperação judicial pode sim ser uma boa saída. Mas é necessário que quem quer que busque esta saída entenda também os malefícios dela, porque não é só bonança, tem a tempestade. Nós vamos falar com o Felipe Denk, que é especialista em recuperação judicial. Felipe, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde a todos os telespectadores do Sucesso do Campo. E aqui conosco, grande parceiro, Álvaro Santos. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos que nos assistem hoje. Mais uma satisfação vir aqui. Bom, nós vamos falar de recuperação judicial, você aí com parceria com o Felipe. Fabélia, é como você falou, né? Recuperação judicial pressupõe um momento de crise, um momento de dificuldade. E, infelizmente, é o que a gente tem vivenciado dentro do agronegócio brasileiro e também aqui no nosso caso no Centro-Oeste. Né? Foi divulgado essa semana, inclusive, um aumento no número de pedidos de recuperação judicial de 2023 em comparação com 2022 em relação a produtores rurais. Em meio a essa discussão toda, muita gente tem trazido informações sobre o assunto. E a gente sempre faz questão de buscar pessoas que dominem esse assunto, que têm experiência para orientar o produtor rural. E aí, diante disso, né, nós fomos até o Dr. Felipe Denk, que é uma autoridade em recuperação judicial há vários anos, para trazer esse conteúdo de qualidade aí para os nossos telespectadores. Felipe, em que momento que eu posso chegar e falar assim, eu preciso de uma recuperação judicial? Fabélia, essa pergunta é muito importante e interessante, porque, na verdade, a recuperação judicial seria a última ferramenta para aquele produtor rural que está em dificuldade financeira e não consegue renegociar suas dívidas. Então, o primeiro sinal é de inadimplemento, você não está conseguindo honrar com o pagamento dos seus fornecedores, o pagamento do arrendo, da fazenda. Então, já fica o sinal de alerta. Então, você deve procurar um profissional que entenda de reestruturação para avaliar quais são os mecanismos, quais são os instrumentos que podem ser utilizados na renegociação dessa dívida, e a recuperação judicial pode ser uma dessas ferramentas, mas não só a única, né? A RJ para o produtor rural, ela é diferente, ela tem aspectos diferentes do que para o empresário urbano? Talvez tenha até sido uma falha do legislador, que criou uma lei que, na verdade, ela é aplicada a princípio para o empresário, e ela foi transformada para possibilitar o produtor rural a também pedir recuperação judicial. Então, em alguns momentos, a legislação fala do empresário, mas na verdade faz referência ao produtor rural. Então, essa talvez seja uma dificuldade, às vezes, dos produtores rurais entenderem como de fato funciona essa recuperação judicial, porque a princípio ela foi feita para o empresário, para uma indústria, para um comércio, e não para o produtor rural, especificamente. Então, a gente normalmente vê, se falando de recuperação judicial, grandes empresas, grandes corporações, e não pequenas empresas. A pequena empresa ela já vai e fecha direto, e é porque ela não tem acesso ou porque ela não se enquadra, há necessidade de um enquadramento? Hoje, qualquer empresa pode pedir recuperação judicial desde que ela tenha o exercício da atividade por mais de 2 anos. Não existe requisito em termos de faturamento para que ela peça recuperação judicial. Nos últimos 2 anos, o volume maior que nós tivemos de pedidos de recuperação judicial, inclusive, foram de pequenas e microempresas. O que chama atenção, na verdade, é porque o que vai para a mídia são as grandes recuperações judiciais, que são as recuperações judiciais midiáticas. Então, por isso que muitas vezes a gente acha que recuperação é só para aquela grande empresa, aquela grande incorporação.
E ela carrega, a partir do momento de um pedido de RJ, ela carrega um rótulo, né? Que fica naquela situação assim, ai, tá devendo demais, não está conseguindo pagar suas contas, por isso, entrou em recuperação judicial fulano. Como que trabalhar isso, como que tratar isso? Existe de fato um estigma relacionado àquela pessoa, aquele empresário que passou por uma dificuldade e está necessitando de uma ferramenta de restauração, que pode ser a recuperação judicial. E aí muitas vezes as pessoas veem a pessoa que está em recuperação judicial como falido, como fracassado. Uhum. Na verdade, isso tem se superado cada vez mais, no agro especificamente, ainda há algo que mexe muito com o produtor rural, por conta da reputação que ele tem na região, mas é algo que eu falo com toda franqueza, que é uma ferramenta legal de você evitar o encerramento de suas atividades, de evitar um processo falimentar. Então, na verdade, a recuperação nada mais nada menos que uma maneira daquele produtor rural ou empresário que está em dificuldade financeira renegociar coletivamente as suas dívidas para que ele permaneça exercendo sua atividade por muitos anos. É isso que se espera com a recuperação judicial. Era isso aí que eu ia até questionar. É uma maneira de renegociar dívidas e manter-se na sua atividade. Perfeito, porque quando você fala em dívida, ou você paga ou você encerra suas atividades mediante a necessidade de pagar. Quando você tem uma dificuldade de pagar, e aí nós estamos vendo no nosso cenário do agronegócio, quebra de safra em muitas regiões do estado de Goiás, nós tivemos um problema com o aumento dos insumos, queda do preço do grão. Então a dificuldade financeira enfrentada pelo produtor rural não é uma má gestão. Então você não pode ficar com aquele estigma de fracasso, porque na verdade era imprevisível há alguns anos atrás o que hoje o produtor rural está passando. Então é uma maneira de fato de você renegociar e permanecer exercendo as suas atividades. Eu acho que o ruim é você ter o insucesso de um negócio, encerrar suas atividades, abandonar sua atividade que você tanto ama para desenvolver às vezes uma outra atividade porque você não conseguiu utilizar de ferramentas que a lei propiciona para que você renegocie a sua dívida. Álvaro, a gente sabe que, como o Felipe ainda falou, o produtor rural tem ali o brio, que vamos ser realistas, ele tem vergonha de dizer eu não estou conseguindo pagar minhas dívidas. Nós vivemos numa região que ainda podemos dizer que é privilegiada, porque veio aí de várias safras equilibradas. Só que foi justamente esse equilíbrio que levou o produtor também a fazer grandes investimentos na sua propriedade, porque esse momento que de repente dá aquele desequilíbrio não foi por uma má gestão, porque tinha faturamento e ele fez o investimento. Ele colocou armazém, ele melhorou o confinamento, enfim, ele fez uma série de benfeitorias que também valorizaram o seu imóvel. Fabélia, você colocou muito bem esse contexto socioeconômico, né? Antes da pandemia, você tinha ali a saca de soja a R$70 em média. Você tinha a arroba do boi a 140, a saca de milho a 25, R$30. Vem a pandemia, isso gera um choque de oferta e de demanda e esses preços aumentam internacionalmente e dentro do nosso país. E isso gerou, por parte de alguns produtores, o aumento em investimentos. E também gerou com que algumas pessoas que não eram produtoras rurais buscassem se inserir nessa atividade. E essa atividade, ela é cheia de riscos, e riscos bem maiores do que uma atividade urbana, né? Porque você tem ali condições climáticas, condições ambientais que o produtor não consegue controlar, né? E aí viemos para um momento de aumento de custos e queda desses preços, já na safra anterior. E agora nessa safra, problemas climáticos decorrentes do El Niño. Isso gera um descasalamento e acaba trazendo essa situação de crise, agravando essa crise. E aí, a necessidade de se buscar por alternativas para continuar na atividade, como bem colocado pelo Dr. Felipe Denk. A própria legislação, Fabélia, ela traz ferramentas para o produtor rural renegociar as suas dívidas. Se for o crédito subsidiado, por exemplo, dentro do Plano Safra, a gente tem um alongamento de dívidas junto a instituições financeiras. O produtor documenta a sua quebra de produção,
a queda de preços e consegue notificar o credor para prorrogar as parcelas do seu financiamento. E o produtor está acostumado a esse tipo de ferramenta. Dentro do crédito privado, que a gente fala, por exemplo, com cédulas de produto rural, a CPR, a gente tem renegociações. Você não tem uma legislação que impõe o credor a renegociar, mas você tem aí uma cultura de se renegociar. Mas nem sempre esses credores chegam num consenso. E aí, a depender da situação e da gravidade, talvez seja o caso de buscar uma recuperação judicial para conseguir um fôlego para se manter na atividade. Bom, e quando trata destas renegociações diretas com o credor, na maioria dos casos o produtor tem sucesso, porque o credor também deseja receber e manter o seu cliente ativo, porque o que ele não quer é não receber e desativar o seu cliente. Agora, quando ele entra numa recuperação judicial, porque a gente vê, por exemplo, o Estado foi lá e entrou em recuperação judicial, porque a gente já viu algumas coisas nesse sentido. Daí ele fica até pagar aquela dívida, sem condição de fazer investimento nisso ou naquilo, uma série de restrições. Quais são as restrições para o produtor rural caso ele entre na recuperação judicial? Essa pergunta ela é fundamental para esclarecer o produtor rural, porque quando você entra em recuperação judicial, a primeira coisa que você pede é o crédito. Então, se o produtor rural você está se desenvolvendo as suas atividades com base de financiamento de terceiro, seja via cooperativa de crédito, instituição financeira, ou depende do fomento das trades e dos fornecedores de insumo, ele de fato vai ter uma negativa no primeiro momento. Por isso a importância de não deixar para avaliar o pedido de recuperação judicial quando você já está inadimplente. Porque se você está inadimplente, você vai ter rescisão de crédito não por conta da recuperação judicial, mas por conta da inadimplência. Dentro da recuperação judicial, existem mecanismos que você pode utilizar para você continuar fomentando a sua atividade. Existem fundos de investimento hoje interessados em aumentar a exposição. Hoje, o que mais tem se falado no âmbito dos fundos de investimento é o apetite que eles têm hoje para investir no agronegócio. Muitos dos produtores rurais têm patrimônio ou maquinário que poderia ser substituído por um mais novo ou vendido para ser utilizado como capital de giro dentro da recuperação judicial. Mas cada vez que você passa e aquele atraso da dívida se torna cada vez mais longo e mais difícil as renegociações. Até mesmo instituição financeira, né, Álvaro? Quando você procura uma instituição financeira antes do inadimplemento, às vezes as condições que as cooperativas e as instituições vão oferecer para o produtor rural é totalmente diferente depois que ele deixa para tentar renegociar depois do inadimplemento, depois que já está em atraso os seus financiamentos. Então, quando você pede a recuperação judicial, tem essa sessão de crédito, vai ter uma dificuldade de acesso ao crédito, mas se você faz uma organização para você preparar a recuperação judicial, aquele período que você fica sem crédito não vai ser tão impactado como aquele que deixa para entrar em recuperação judicial depois que já está tudo vencido, que aí fica tudo muito mais difícil. E nesse caso, nós podemos afirmar que uma das coisas mais importantes é ele ter uma equipe especializada para fazer essa orientação, para fazer esse levantamento. Perfeito. Como o doutor Álvaro comentou no início do programa, hoje, por ser um tema que está muito em evidência, né, tem muito profissional hoje que está se aventurando nessa área, vendendo recuperação judicial como se fosse uma mágica. Vendendo o problema, né, como solução. Vendendo um problema como uma solução. E, na verdade, você precisa ter pessoas ao seu lado assessorando que, de fato, entendam de direito agrário, de restauração de empresa, restauração de negócios, assessoria financeira, porque a recuperação judicial ele é um processo multidisciplinar. Não é só o advogado que faz, ele precisa de uma assessoria contábil, de uma assessoria financeira, econômica, administrativa, que juntos com o empresário, o produtor rural, vai estabelecer quais serão os melhores mecanismos de restauração que ele possa utilizar, seja alongamento de dívida, desconto de dívida, carência, venda de um ativo para pagamento de dívida. Tudo isso feito de uma maneira muito estudada, né? Não é algo que a lei vai mostrar claramente o que deve ser feito, né? Então, Felipe, pode acontecer de na hora que vem todo esse planejamento, na hora que chega assim, todo esse levantamento, essa equipe multidisciplinar identificar que há saídas para esse produtor
que não seja a RJ? Sim, perfeitamente. E o objetivo desse diagnóstico, que a gente chama esse levantamento que é feito dessas informações, é identificar para cada caso qual que é a melhor solução. Por isso que a gente não pode falar que qualquer produtor endividado tem que pedir recuperação judicial. Porque dentro dessa análise que vai ser feita por essa equipe, pode ser que seja caso de uma renegociação direta, porque o custo de um processo de recuperação é elevado, então não justifica, a depender do tamanho da dívida, partir para uma recuperação judicial. Tem a recuperação extrajudicial, existem várias outras modalidades de reestruturação que não a recuperação judicial. Agora, lógico, dentro desse diagnóstico, após uma avaliação criteriosa, de fato foi identificado que é caso de recuperação judicial, ela vai ser recomendada, né? Mas não pode ser a única solução para o produtor rural endividado. Álvaro, a gente sabe que agora em abril, está chegando, é prazo de muitos produtores fazerem pagamentos. A colheita da soja já foi feita. Ele já sabe o que é que ele tem ali. Ele já pode procurar, antes de vencer, assim como o Felipe disse, antes de vencer, ele procurar já uma equipe especializada para ele apresentar, eu devo isso e eu tenho isso. A soja, às vezes, ele até tem uma quantidade boa, mas o preço não é bom. Então, como manejar isso aí? Fabélia, com certeza, né? A gente fala que o produtor rural moderno, contemporâneo, ele tem que andar com o contador do lado e o advogado do outro. Então, antes mesmo desses vencimentos, agora em 30/3 ou no mês de abril, é importante que ele já busque ajuda profissional para identificar quais ferramentas poderão atendê-lo naquele momento de dificuldade. Se ele já está visualizando uma dificuldade... Exato. Que se evite o vencimento. Quando a gente fala de alongamento de financiamentos, de custeio, de investimento, por exemplo, isso tem que ser feito antes do vencimento. Agora, talvez não é o caso de um alongamento, talvez é uma renegociação direta, o advogado vai lá, notifica a revenda para marcar uma reunião ou uma audiência no centro de conciliação, porque talvez ele nem tenha tantos credores assim, tá certo? Em outros casos, como o Felipe bem pontuou, talvez seja uma recuperação extrajudicial, que é prevista na mesma lei, né, para fazer de forma conciliativa, através de métodos adequados de resolução de conflito. E, em último caso, uma recuperação judicial, mas tendo consciência dos custos financeiros, do custo reputacional que você bem colocou. E a gente tem falado, né, eu e o Dr. Felipe, a RJ para produtores rurais não é para oportunistas, é para quem está num estado gravíssimo, né? E, infelizmente, a gente tem profissionais que têm vendido a RJ como se fosse mágica, como o Dr. Felipe bem colocou. Então, é importantíssimo, Fabélia, a sua colocação. Busque assessoria jurídica de um advogado da área, da sua confiança, antes desses vencimentos. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês, os esclarecimentos, e vamos sempre trazendo as informações para o produtor. Fabélia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, inclusive de trazer um grande amigo aqui para esclarecer sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Fabélia, obrigado, doutor Álvaro, pela oportunidade. O assunto sempre é muito bom para a gente falar. E eu quero só falar com você, produtor, que às vezes está aí meio agoniado. Coloque a cabeça no lugar, pense, respire, porque a gente já tem tido episódios aí de gente entrando em depressão só de pensar que não vai conseguir. Infelizmente, tivemos recente ainda situações até de suicídio. Eu gostaria que você fizesse os seus levantamentos com a sua equipe jurídica, com sua equipe contábil, fiscal, para que tome as atitudes antes que você fique em pânico por uma coisa que tem uma solução bem mais fácil do que você imaginava, tá? Que é isso que vai trazer a paz para você e também para sua família.